Olá pessoal, mais uma informação importante para a prova do Enem 2020. Indução eletromagnética. É importantíssima essa parte do eletromagnetismo e tão importante na produção de energia elétrica. Tá? E como é que tudo começou? Tudo começou em 1820 com o dinamarquês Hans Christian Ørsted. Então, Hans Christian Ørsted fez um experimento, investigou esse experimento de várias maneiras diferentes e ele percebeu o quê? Quando ele estava trabalhando com o circuito elétrico, é importante dizer que Ørsted trabalhou bastante com essa questão da eletricidade, das correntes elétricas. Ele produziu pela primeira vez, a partir da eletrólise, o alumínio puro. Então ele tinha já um domínio sobre essas questões de circuito elétrico. Ele possuía no laboratório dele várias baterias produzindo corrente contínua, então ele trabalhava já com esses sistemas. Ele também, inclusive, introduziu na Universidade de Copenhague o departamento de Química, tá? Ele produziu, os laboratórios, ele coordenou a montar laboratórios de Física e de Química na Universidade de Copenhague, ok? Inclusive, atualmente, o Departamento de Química e o Instituto de Ciências da Matemática, de Ciências e Matemática, hoje os edifícios que compõem essas estruturas da Universidade de Copenhague chama-se Instituto Ørsted. Tá? Então, neste caso, Ørsted, ele trabalhando com corrente elétrica, então vamos imaginar aqui um circuito elétrico bem simples. Tá? Temos aqui o polo negativo, que é o menor tracinho, né? Temos aqui o polo positivo, temos aqui uma resistência interna, temos aqui um gerador. Esse gerador aqui está produzindo corrente contínua, onde nós sabemos que o sentido da corrente convencional sai do polo positivo. Sai do polo positivo. E aí nós temos aqui um circuito elétrico aqui com a corrente I. O que foi que Ørsted percebeu a partir de vários experimentos? No laboratório dele, ele tem uma bússola. Nós sabemos que a agulha da bússola é um ímã. Tá? E ele percebeu exatamente que quando o circuito aqui começava, era fechado o circuito, passava a surgir uma corrente elétrica, tá? Essa agulha magnética aqui, ela se mexia. Ela saía, por exemplo, da posição do norte geográfico, e acontecia aqui uma deflexão. Então, a partir do momento que acontece isso aqui, essa agulha aqui, ela sofria exatamente uma deflexão. E aí, Ørsted percebeu então, depois de vários experimentos, ele percebeu aqui, por exemplo, sofria aqui uma deflexão. Ele percebeu, quando ele desligava, tá? Ele abria o circuito aqui, passava, deixava de passar corrente elétrica, a agulha da bússola voltava ao normal. Tá? E ele fez isso várias vezes, e aí ele percebeu, e ele era um seguidor da filosofia de Kant, ele percebeu que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Então estava aqui a relação que Ørsted percebeu que a corrente elétrica poderia produzir um campo magnético. Então a contribuição de Ørsted foi essa. Tá? A corrente elétrica produz um campo magnético. Existia uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Tá bom? Na verdade, quando Ørsted concluiu isso, ele tinha estudado com um professor, o Ritter, o alemão, que ele ganhou uma bolsa para passar 3 anos viajando pela Europa, e ele já tinha ouvido falar que poderia existir essa relação. A natureza, as forças da natureza se relacionavam. Tá? Então, nesse caso, ele já tinha essa noção e ele foi investigar quando ele voltou para Copenhague. Importante também dizer isso. Feito isso foi em 1820, se passaram 11 anos, lá no Royal Institution, o diretor-geral do Royal Institution, na época, o Michael Faraday, que antes foi assistente do Humphrey Davy. Então, ele, já conhecendo os estudos de Ørsted, entre outros estudos que existiam,
usou a questão da simetria da natureza. Se a corrente elétrica produz um campo magnético, será que o campo magnético não poderia produzir uma corrente elétrica? Então, logo próximo aqui de 1820, mais ou menos em 1823, Faraday já começou a fazer vários experimentos. Mas os experimentos que Faraday fazia era relacionando um ímã. Então aqui eu tenho, por exemplo, o polo norte do ímã, eu tenho aqui o polo sul do ímã, certo? De um ímã. Então, Michael Faraday, ele tentou relacionar o ímã já com por exemplo, uma espira ou uma bobina, várias espiras, já passando uma corrente elétrica. E ele não conseguiu detectar nada de anormal quando ele fazia interagir um ímã, tá, com um circuito elétrico já produzindo aqui a corrente elétrica, e ele, né, ligado a essa espira, por exemplo, a um galvanômetro. Então nós temos aqui um galvanômetro. O galvanômetro, primeiro que a gente tem que lembrar que a resistência elétrica desse equipamento aqui, é importante saber, isso também pode ser pedido na prova, né? Para ele funcionar bem, já que ele vai medir o quê? Ele vai medir corrente elétrica, inclusive correntes elétricas na ordem de microampere. Então, pequenas correntes elétricas. Então, o galvanômetro, para conseguir medir essas pequenas correntes elétricas, tá, a partir de uma deflexão também, né, de um ponteiro aqui, ou seja, o funcionamento do galvanômetro já é resultado, né, do experimento de Oersted. Tá? Da mesma forma que sofre uma deflexão aqui a agulha da bússola, o ponteiro do galvanômetro também sofre uma deflexão. Quando ele sofre aqui, ou quando dentro dele aqui, tem um circuito elétrico que passa uma corrente elétrica. Tá? Então, para funcionar um galvanômetro aqui, eu preciso de resistência, né, próximo a zero. Então, uma pequena resistência, 0,1 ohm, tá? De preferência. Então, Faraday ligava o galvanômetro e a corrente elétrica que já existia na espira, já marcando aqui, não sofria nenhuma influência. E ele fazendo vários experimentos, até que em 1831, Faraday faz o seguinte experimento. Olha como é interessante o que nós vamos chamar de lei de Faraday. A lei de Faraday, ela não é apenas um acontecimento científico. Ela revolucionou o mundo. Porque se hoje aqui, e na casa de cada um de vocês, chega energia elétrica, existe uma empresa distribuidora de energia elétrica, e a gente recebe energia elétrica das hidrelétricas, das termoelétricas, da energia eólica, de uma usina nuclear, por exemplo. De onde chega a energia elétrica? Chega a partir, né, a partir da lei de Faraday. A partir desse experimento de Faraday, lá no Royal Institution, em Londres. Tá? Então, qual foi o experimento que Faraday fez que resultou, como eu falei, numa praticidade que nós temos hoje? A produção de corrente elétrica alternada e que chega nas nossas casas. Tá? Então, qual foi o experimento? Então, imagina aqui uma espira. Essa espira aqui, tá, feita de um condutor elétrico, ligada aqui a um galvanômetro. Como não existe nenhuma bateria acoplada a essa espira, não tem corrente elétrica. Então, quanto é que está marcando aqui no galvanômetro? 0. Portanto, que esse galvanômetro aqui, ele é calibrado para medir o sentido da corrente elétrica. Se a corrente elétrica tiver um sentido, por exemplo, sentido horário, ele pode, o ponteiro do galvanômetro, ter uma deflexão para a direita. Se a corrente elétrica estiver no sentido anti-horário, por exemplo, da espira aqui, essa deflexão pode ser para o lado esquerdo. Então, além de medir pequenas correntes elétricas, na ordem de microampere, esse galvanômetro aqui também vai medir o sentido da corrente elétrica. Tá? Não tem circuito elétrico, a corrente é 0. Ok? O que foi que Faraday fez? Faraday pegou um ímã, e esse ímã, tá, nós já sabemos o que desse ímã. Antes de tudo, nós sabemos que existem linhas de indução magnética
que saem do polo positivo, tá? Passando aqui por dentro da espira, saem do polo positivo, passando aqui por dentro da espira. Então, essas linhas de indução magnética, nós sabemos que saem do polo positivo, tá? E chegam no polo, desculpa, eu falei polo negativo? Não, polo norte, desculpa, e chegam no polo sul. Tá? Então é polo norte, polo sul, né? Não é positivo e negativo não, né? Então aqui, ó, essas linhas de indução magnética representam o campo magnético produzido numa região próxima ao ímã, que tem polo norte e polo sul. Todo ímã tem que ter polo norte e polo sul. Se eu quebrar esse ímã, surgem dois ímãs, cada um com polo norte e polo sul. E assim sucessivamente, tá bom? Tudo bem. O que foi que Faraday fez? Se esse ímã estiver parado, em repouso, tá? A espira aqui, mesmo passando as linhas de indução magnética, não acontece nada no galvanômetro. Quanto é que marca o galvanômetro? 0. Não tem nenhuma corrente elétrica aqui na espira. A espira não está ligada a nenhuma bateria, a nenhum gerador elétrico. Tá bom? Então o Faraday pegou esse ímã e movimentou esse ímã, por exemplo, no sentido de entrar na espira, passar dentro da espira, tá? Que é, na verdade, um fio, né, circular aqui. Quando ele fez isso, para a surpresa dele e para a felicidade de todos, né, surgiu aqui na espira uma corrente elétrica que foi logo percebida aqui, tá, pela sensibilidade do galvanômetro. O ponteiro do galvanômetro marcou que surgiu aqui uma corrente elétrica. Tá? Então, quando ele estava aproximando, o ponteiro aqui foi para a direita, ou seja, marcou uma corrente elétrica num determinado sentido, que por convenção eu vou dizer um sentido positivo, né? 10, 20, 30 microampere que eu coloquei aqui. Quando Faraday parou o ímã dentro da espira, a corrente elétrica, né, zerou, ou seja, o ponteiro voltou para zero. Quando ele tirou o ímã dentro da espira, a corrente elétrica surgiu novamente aqui. A sensibilidade do galvanômetro, tá, marcou a corrente elétrica novamente. E essa corrente elétrica, né, para a surpresa de Faraday, o ponteiro do galvanômetro, ao invés de se deslocar, formar uma deflexão para a direita, quando ele tirou o ímã, foi para a esquerda. Olha que interessante. Então, ele repetiu isso várias vezes. Entrou na espira, está em movimento, o ponteiro vai para a direita. Tira o ímã, o ponteiro vai para a esquerda. O ímã parou, a corrente para. Então, surge aí o que nós chamamos de corrente elétrica induzida. Tá? Indução eletromagnética, porque essa corrente é induzida pela movimentação de um campo magnético. Tá? Então, como é que a gente pode definir, enunciar a lei de Faraday? Percebemos que quando o ímã para, não tem corrente elétrica. Quando o ímã se movimenta, tem corrente elétrica. Então, quando o ímã se movimenta, o que é que acontece? Quando o ímã se aproxima da espira, tá? A quantidade de linhas de indução magnética, a quantidade de linhas de indução magnética aumentam na área da espira. Ou seja, quando o ímã se movimenta, acontece uma variação da quantidade de linhas de indução magnética. A quantidade de linhas de indução magnética, quando aumentam, ou quando você afasta o ímã, você diminui a quantidade de linhas de indução magnética dentro da espira. O que nós estamos fazendo, nós estamos aumentando o fluxo magnético, ou nós estamos diminuindo o fluxo magnético quando nós afastamos o ímã. Então, ao aproximar o ímã, aumenta o fluxo magnético. Tá? Aumenta a quantidade. Tá? Fazendo analogia como se fosse um fluxo de água. Tá? Aumenta o fluxo de água, diminui o fluxo de água.
Abre a torneira, aumenta o fluxo de água. Fecha a torneira, diminui o fluxo de água. Está acontecendo uma variação de fluxo de água. Aqui, aproxima o ímã, aumenta o fluxo do campo magnético. Afasta o ímã, diminui o fluxo magnético. Esse fluxo magnético nós chamamos de φ. Tá? φ é o fluxo magnético. É o fluxo magnético. Olha que interessante. Um detalhe que Faraday observou, Faraday pesquisador, tá? Apesar de não ter muita formação, não estudou em nenhuma universidade, não tinha, digamos assim, muito conhecimento em matemática, não tinha muito conhecimento em física, mas era um ótimo, né? É um ótimo, digamos assim, pesquisador experimental, tá? Muito bem observador, muito metódico, e estava num instituto de pesquisa, tá, dos mais avançados da época, Royal Institution. Tá? Tinha todas as condições possíveis dele fazer todas as pesquisas que ele gostaria de fazer. E aí ele percebeu também que a velocidade com que o ímã se aproximava e a velocidade com que o ímã se afastava também influenciava na corrente. Olha que interessante. Então, quanto mais rápido, tá, que você variava o fluxo, quanto mais rápido aqui, mais também variava aqui a corrente. Existia aqui, tá, uma quantidade maior, que a gente sabe que essa corrente aqui, ela está fundamentada também na lei de Ohm, U igual a RI. Então, se aumentar a corrente, aumenta a DDP, porque a resistência do galvanômetro é fixa, é muito pequenininha, né, um valor muito pequeno, mas é fixa, tá certo? Então, o que é que acontece? Como é que eu poderia definir matematicamente a lei de Faraday, que não foi definida por ele? Como eu já falei, ele não tinha muito conhecimento, muito aprofundado, né, na matemática. Então, James Clerk Maxwell, que se tornou amigo de Faraday, que leu todos os livros de Faraday, que observou todos os experimentos de Faraday, e que era matemático, que era teórico, tá? Que escreveu as famosas equações de Maxwell, que uniu todo o eletromagnetismo a partir de interpretação matemática, a partir de equações diferenciais, que percebeu e fez uma previsão importante que a luz deveria ser formada por dois campos perpendiculares, um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, ele percebeu que o eletromagnetismo não estava só aqui na relação que existia entre corrente elétrica e campo magnético, mas que estava também relacionada na produção, né, na constituição da luz. Então, ele colocou de forma teórica que a luz deveria ser uma composição de dois campos perpendiculares. Tá? E aí ele chega, inclusive, matematicamente, na velocidade da luz, caso isso acontecesse. E só Hertz, a partir de um experimento, ou seja, o físico Hertz era experimental, James Clerk Maxwell era teórico, então Hertz conseguiu no laboratório provar de fato que Maxwell estava certo. Então Maxwell conseguiu, né, colocar matemática nessa experiência de Faraday. E ele conseguiu, de uma forma mais simplificada aqui, mostrar que dentro dessa espira é produzido o quê? Uma força eletromotriz. Ou seja, o movimento do ímã que produz uma corrente elétrica, na verdade aqui, essa corrente elétrica produzida aqui, eu estou imaginando que isso aqui seria o meu gerador de eletricidade. Eu estou gerando eletricidade a partir da variação do fluxo magnético. Então, se eu variar o fluxo magnético, ou seja, se houver uma variação do fluxo magnético, tá? Vai ter corrente elétrica. Se vai ter corrente elétrica, vai ter força eletromotriz. Então é produzida aqui na espira uma força eletromotriz. E foi percebido aqui, ó, tá, que quanto maior essa variação do fluxo magnético, tá, num pequeno intervalo de tempo, tá, se esse fluxo magnético varia aumentando ou diminuindo, variação pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Se houver uma variação do fluxo magnético, o
que é que acontece? Se acontecer uma variação do fluxo magnético, num curto tempo, eu vou ter uma força eletromotriz maior. Tá? Então, tempo e força eletromotriz são inversamente proporcionais. Quanto maior a variação do fluxo, maior a força eletromotriz. Tá bom? Então, resultado, Faraday chegou a essa conclusão, mas só faltou um detalhe. Ele percebeu que o ponteiro ia ora para a direita, ora para a esquerda. Ora a corrente elétrica era num sentido, por exemplo, né, quando o ímã, né, se aproximava, e ora ia para a esquerda quando o ímã se afastava. Lembre-se que tem que ter uma variação do fluxo. Se essa variação for zero, se não houver variação do fluxo, tá? Se não houver variação do fluxo, não tem força eletromotriz. Se não tem força eletromotriz, não tem corrente. Tá bom? Resultado. Surge aí, tá? Em 1833, ou seja, 2 anos depois, tá? Um físico da Estônia, que depois estudou na Universidade de São Petersburgo, na Rússia, Lenz, tá? Frederick Lenz, ele consegue finalizar aqui esse experimento de Faraday da seguinte forma: ele consegue, né, decifrar, determinar como é que seria o sentido da corrente. Por que a corrente elétrica, tá, quando o ímã se aproxima é num sentido, quando se afasta é outro? O que é que está por trás disso? Tá? Então, Frederick Lenz, né, chamado Lei de Lenz, ele consegue escrever exatamente, definir esse sentido. Como é que ele fez isso? Olha que interessante. Nós sabemos que quando o ímã está se aproximando, surge uma corrente elétrica aqui. Eu já sabia. Não desenhei a corrente elétrica porque eu não sabia o sentido. Porque eu estava falando só da lei de Faraday. Eu estava em 1831. Só em 1833, né? Só em 1833, tá? Só em 1833 que Frederick Lenz, da Estônia, tá certo? Dinamarca, Inglaterra, Estônia. Mas teve uma bolsa de 3 anos, né, para viajar por vários países na Europa, várias universidades, e conheceu, foi lá no Royal Institution e conheceu Humphrey Davy, foi da época de Humphrey Davy. Faraday na época era um, né, assistente de Humphrey Davy. Tá? Então, Frederick Lenz, qual foi a ideia dele? Olha a ideia dele como é interessante. Quando o ímã está se aproximando, viu, Lucas? Quando o ímã está se aproximando, o que é que acontece aqui? Ó? Quando o ímã está se aproximando, Lenz percebeu que a corrente elétrica induzida aqui, e nós sabemos que quando tem uma corrente elétrica numa espira, surge o quê? Um campo magnético, nós já estudamos isso. Né? Nós sabemos que quando existe, tá? Quando você tem uma espira, nós já vimos isso, e aqui tem uma corrente elétrica, nós já sabemos, tá, que existe aqui, no interior da espira, né, nós já sabemos que existe um campo magnético. Então, quando surge uma corrente induzida aqui, essa corrente induzida vai produzir um campo magnético também aqui. O seu próprio campo magnético. Né? Existe o campo magnético do ímã. Ele que produz a corrente elétrica. Mas assim que surge a corrente elétrica, já surge um outro campo magnético. Olha que interessante. Nós sabemos que pela regra da mão direita, tá? Pela regra da mão direita, vou posicionar aqui, ó, tá? Você bota o polegar no sentido da corrente e, ó, saindo aqui, eu vou ter aqui um campo magnético. Eu vou ter as linhas de indução magnética saindo daqui. Ora, se está saindo daqui, se o campo magnético está saindo, de onde o campo magnético sai? Do norte. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma espira, que o sentido é anti-horário, tá? Aqui sai linhas de indução magnética. Então, essa espira, ela se comporta desse lado de cá, tá? Como fosse o quê? O polo norte. Concordam? E aí, interessante, ó. Esse sentido aqui, ó, inclusive, dá para desenhar o N do polo norte, ó. Olha como é interessante. O sentido da corrente elétrica, você desenha o polo norte. Então, se for anti-horário, nós sabemos que é o polo norte. Se eu tenho uma espira
E o sentido, vou colocar em azul para ficar mais fácil, tá? Vou colocar em azul aqui para ficar melhor. Tá? Então agora, o sentido, eu vou colocar horário. Uma corrente elétrica aqui, uma corrente elétrica aqui, ó. Tá certo? No sentido horário, pela regra da mão direita, as linhas de indução magnética estão saindo ou estão entrando na espira aqui? A espira está no plano do quadro, entrando. Então aqui, as linhas de indução magnética saindo. Aqui, as linhas de indução magnética entrando no quadro. Ok? Se entrando no quadro, aonde que as linhas de indução entram? No sul. Olha que interessante. Se entram no sul, então esse polo aqui, né, é o polo sul do meu ímã, né, produzido, né, digamos assim, a espira se transformou no ímã, onde aqui seria o polo sul. E dá para escrever o S com esse sentido? Dá, olha que interessante. Ó, dá para escrever o S, ó. Dá para escrever o S, tá? Então o S aqui, ó, foi escrito, vou melhorar aqui esse S, né? Vamos melhorar esse S. Ó. Pronto. O sentido da corrente, ó, dá o polo. Então o polo norte e o polo sul. O que foi que Lenz disse? Lenz disse que toda vez que o ímã está se aproximando, a corrente que é produzida aqui, ela é produzida num sentido que vai gerar um campo magnético contrário ao fluxo magnético que está produzindo essa corrente. Olha que interessante. A corrente elétrica induzida aqui, que será produzida, vai ter um sentido tal qual as linhas de indução magnética desse campo magnético que surge aqui nessa espira, que vai ser ao contrário, vai ser contrário, ou seja, se está se aproximando, o fluxo está no sentido entrando. Então ele vai se opor a isso. Para se opor a isso, o polo que vai ser criado aqui tem que ser um polo quê? Tá? Se está entrando, aqui tem que ser o polo quê? Para se opor. Tem que ser o polo norte. Porque norte com norte acontece repulsão. Então aqui tem que ser o polo norte quando o ímã está se aproximando. Então quando o ímã está se aproximando, ele vai ser o polo norte, ó. Ou seja, vai ser um sentido anti-horário. Tá? Então ímã se aproximando, a corrente é no anti-horário. Tá bom? Para não fazer outro desenho, vamos imaginar agora o ímã se afastando. Olha, o ímã agora vai se afastar. Se o ímã vai se afastar, tá? A corrente elétrica induzida na espira vai ser produzida de tal forma que o campo magnético dela vai se opor a esse afastamento. Como eu me oponho ao afastamento de um ímã? Atraindo o ímã. E como é que eu atraio um ímã? Eu atraio um ímã se o polo for sul, porque a ponta do ímã aqui é norte. Tá? A extremidade aqui é norte, está perto da espira. Então, ao afastar o ímã, eu vou ter que ter aqui um polo sul. E para ter um polo sul, o sentido vai ser o quê? Sul. O sentido da corrente vai ser horário. Tá bom? Aí você vai estar perguntando, agora se eu inverto o ímã, tá? Se eu inverto o ímã, a mesma coisa. Então, se eu inverter o ímã, tá? Agora eu vou ter que apagar tudo aqui, ó. Se eu inverter o ímã, pessoal, ou seja, se o ímã agora, o sul está perto da espira, o norte está afastado, vai ser a mesma coisa, ó. Vamos tentar entender, ó, a lei de Lenz, tá? Estou aproximando o ímã. Atenção, ó. Estou aproximando o ímã. O ímã é sul. Quando eu estou variando o fluxo magnético, vai surgir o que na espira aqui? Uma corrente elétrica. De acordo com a lei de Lenz, essa corrente elétrica vai ter que sentido? Ela vai se opor a essa aproximação. Ela vai produzir uma corrente elétrica cujo sentido da corrente elétrica vai gerar um campo magnético que vai se opor a essa aproximação. Para se opor, aqui tem que ser o quê? Né? Para acontecer uma repulsão magnética, tem que ser o polo sul. Porque o polo sul do ímã está se aproximando. Então, para ser um polo sul, horário. Então, a corrente está no sentido horário.
resolvi, ó, antes eu estava aproximando, né? Resolvi agora afastar o ímã. Tá? Se parar o ímã não tem corrente, viu? Tem que estar variando o fluxo. Tá? Quando eu afasto o ímã, a corrente induzida aqui vai produzir um campo magnético se opondo a esse afastamento. Para se opor a esse afastamento, eu vou ter que atrair o ímã de forma magnética. Como é que eu atraio o ímã? Eu só atraio o ímã se aqui for o quê? For o norte. E para ser o norte, ó, para ser o norte, o sentido é o quê? Anti-horário. Para aplicar a lei de Lenz na fórmula matemática, tá, que Maxwell conseguiu escrever, ele não escreveu essa fórmula, né, digamos assim, isso é um resumo, é a simplicidade, né, é a nível de ensino médio que a gente está escrevendo a fórmula, né, da força eletromotriz da lei de Faraday, e junto com a lei de Lenz, tá, para que tenha essa questão do sentido, basta colocar um menos aqui. Ó. Esse menos aqui, tá, significa dizer exatamente, né, que quando esse fluxo é negativo, ou seja, quando está diminuindo o fluxo, aí menos com menos é mais, aí você vai ter uma força eletromotriz positiva, você vai ter um sentido oposto à variação do fluxo. Então esse menos aqui, ele na verdade está aqui para interpretar a lei de Lenz. Se esse fluxo for positivo, menos com mais é menos, a força eletromotriz é negativa. Ou seja, você nota que quando esse é positivo, menos com mais é menos, a força eletromotriz é negativa. Ou seja, o sinal é oposto. Na mesma linha de Lenz. Tá? Quando está se aproximando, o campo magnético que é produzido aqui é oposto a esse campo magnético. Vai se opor a esse campo magnético. Então, se aqui for negativo, a variação do fluxo, menos com menos é mais. Você nota que se a variação do fluxo for diminuindo, o campo magnético que é produzido é num sentido oposto. Tá bom? Então temos aí a lei de Faraday, tá? A lei de Lenz. E aí para fechar, tudo isso nós encontramos hoje com aperfeiçoamento tecnológico, melhor dizendo, tá? Nos sistemas de produção de energia elétrica. Isso aqui tem na energia eólica? Tem. Quando você vê aquela pá gigante de uma torre eólica, aquela pá gigante que está girando lentamente, ela está acoplada a um sistema que vai transformar aquela rotação, né, lenta, tá, a partir de um sistema de turbinas, numa alta velocidade, 60 rotações por segundo, que é a frequência que nós precisamos aqui na nossa corrente alternada no Brasil. Aí esse sistema de turbinas, com esse eixo girando 60 rotações por segundo, vai estar acoplado exatamente ao sistema que vai fazer o fluxo magnético ter essa variação num determinado intervalo de tempo para gerar a nossa corrente elétrica que nós precisamos, nessa corrente elétrica alternada de frequência 60 Hz. Na hidrelétrica, a mesma coisa. A queda da água, a partir de grandes tubulações, a partir da energia potencial gravitacional, vai atingir as pás das turbinas, várias pás que vão dar uma rotação que a gente precisa no gerador de energia elétrica, que chegue lá na ponta, no eixo de rotação, 60 rotações por segundo, para que nós consigamos ter uma corrente elétrica alternada de 60 Hz por segundo. Na usina nuclear, tá, as reações nucleares geram energia que produz vapor, o vapor atinge as pás das turbinas, giram numa rotação ideal, nós controlamos essa rotação, nós vamos ter também 60 rotações por segundo, que vai atingir o gerador, e o gerador vai produzir corrente alternada a 60 Hz por segundo. A usina de Itaipu, metade dos geradores tem uma rotação de 50 Hz por segundo, para levar essa energia para o Paraguai. A metade dos outros geradores tem uma rotação de 60 Hz, 60 rotação por segundo, gerando energia elétrica, corrente alternada de 60 Hz por segundo para o Brasil. Tá? Termoelétrica, a mesma coisa. Existe um motor lá de combustão, queimando lá diesel, por exemplo,
tá? Ou um determinado combustível, né, fóssil. Essa energia, esse motor de combustão gera uma rotação de 60 Hz por segundo no eixo, tá? Podendo ter lá também turbinas, não sei. E essa turbina também, essa rotação de 60 Hz por segundo, chega também no sistema onde está tendo uma variação de fluxo magnético. E aí produz também a corrente alternada. Então, todos os sistemas de produção de energia elétrica, de corrente alternada aqui, a gente sabe que é a partir da lei de Faraday, tá? Um detalhe importante também, essa corrente alternada ela é importante porque na transmissão ela, né, desperdiça menos energia, dissipa menos energia do que a corrente contínua. Então a corrente contínua que nós usamos mais a partir da transformação de energia química, pilhas e baterias, para energia elétrica, tá? Então, por exemplo, a bateria do celular, corrente contínua. As pilhas de Leclanché, aquelas pilhas que a gente compra, né? Aquelas pilhas, elas são todas energia química se transformando em energia elétrica, corrente contínua, tá bom? Então, neste caso, é bateria carregável, recarregável, corrente contínua, tá? Geradores aqui, no caso das hidrelétricas, eólica, termoelétrica, energia nuclear, corrente alternada. Então, vale a pena fazer uma revisão sobre essa questão da corrente alternada, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.